Boa noite. Estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Muito bem. Muito boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo para todo mundo. Viu que chique? Agradecendo sempre e primeiramente a diretoria da casa por nos convidar e principalmente a vocês a juntar-se a nós nesta noite. Eu sou o Robson, Brian Robson, não 007, mas o 1971. E juntos estaremos aí até as 24 horas de hoje, né? Até a meia-noite, mais ou menos, né? Eu espero que essa minha cara de bolacha não comprometa aí ou ofusque o nosso bate-papo de hoje. Ok? Lembremos sempre, nosso bate-papo de hoje. Para quem não nos conhece, somos o IEAP, Irmandade Espírito Amigos da Paz, que há 20 anos vem acolhendo e auxiliando sempre nos preceitos do Evangelho de Jesus de Nazaré, junto à codificação de Allan Kardec. Então, somos uma casa espírita. Então, eu convido a vocês a conhecer a nossa casa, as nossas atividades, através das mídias sociais que vocês vão encontrar também nesta página. E conheço os estaremos aqui, tentando levar a você uma reflexão, uma palavra, sempre voltada aí para o Evangelho, através desse projeto Pares, que significa Palestras Rápidas Espíritas. Em resumo, é uma parte das atividades que nós temos na casa, né? E que, por estar fechada, estaremos fazendo por aqui. Como já foi feito aí no sábado pela Maíra, pelo Gustavo também. O Gustavo repetiu, e hoje somos nós aqui. Estaríamos hoje na casa, praticando as nossas atividades, se não fosse esse nosso momento de necessidade. Não é? Não esqueçam aí de deixar seus likes, seus comentários e principalmente enviar suas perguntas e sugestões aí para temas
para que a gente possa analisar com carinho e preparar para levar algo para vocês, ok? Repito, é um bate-papo, vocês podem interagir conosco, na medida do possível a gente vai tentar responder, né? E vamos nessa. E se gostarem, compartilhem aí com seus contatos. Acima de tudo, somos uma casa cristã que possui como lema amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ok? Muito bem. Vamos lá? Nosso tema dessa noite chama-se A Soma de Todos os Medos. O que significa medo? Cados.com pegar o significado de medo. E lá ele nos informa que medo é o seguinte: é um estado emocional que sugere em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Então, isso é o significado do que é medo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém. Faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam essas reações que caracterizam o medo. Como, por exemplo, o aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração, principalmente a contração muscular. Essas são umas das características físicas que todos nós sentimos quando temos medo. Você já teve medo alguma vez na sua vida? Você sente medo nos dias atuais? Pois é. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente nós, seres humanos. Os animais até agem pelo instinto, mas nós, de que aquilo nos traz um determinado perigo. Isso chama-se medo. E quais são os sinônimos que nós podemos agregar aqui, que possa aí nos trazer e levar ao encontro com o tema Soma de Todos os Medos? Você acredita que o susto é algo que nos trouxe medo? O horror, né, quando nós assistimos aí algum filme de horror, nós não ficamos um pouco assombrados, com medo, com pavor? Hoje é muito comum estar entre nós esse sentimento preocupante que chama-se a fobia, o temor, assim como o pavor e o próprio receio. Então, se nós já sentimos isso em alguma ocasião da nossa vida, se nós estamos vivendo por isso neste momento, a fobia de ficar preso, né, ou a fobia da continuidade necessária, quando não exagerada, das notícias que a gente vem recebendo, soma-se aí ao medo. Então, é sobre esses pontos que nós gostaríamos de falar com vocês. Atualmente, vocês estão com medo? Nós estamos com medo? A palavra do momento aí, famosa, Covid-19, ela nos traz medo? Sim. Porque há instantes atrás, antes de começarmos essa live, nós tínhamos aí no Brasil já 57 mortes e 2.433 casos confirmados de infecção. Então, a nossa conversa ela vai girar um pouco em torno desse momento que nós vivemos, tentando trazer um olhar de esperança, né? E de calmaria, principalmente, que é o que nós precisamos. No mundo, nós estamos próximos aí de atingir os 16 mil. Mas, então, é a primeira vez que nós, na humanidade, passamos por isso. Como é que podemos dizer? Essa é a primeira infecção que nos domina mundialmente. O histórico da Ásia e da Europa realmente traz aí números, porque alguns desses países já estão saindo aí da quarentena, que atinge aí cerca de 4 a 5 meses, e os números deixados para trás realmente nos traz aí
a necessidade de nos preocuparmos. Mas até que ponto nós precisamos nos preocupar? Se nós voltarmos ao templo, será que não vamos encontrar aí situações semelhantes a essa que vivemos hoje? Eu vou passar um dado para vocês, que foi levantado aí junto a dois órgãos, né? A revista Super Interessante e a revista Exame. Se eu disser a vocês, caso vocês não saibam, que nos últimos 1.500 anos nós tivemos cerca de 3 bilhões de vítimas por infecções semelhantes, vocês acreditam? E rapidamente nós vamos passar aqui algumas delas. Nós tivemos aí em 1333 a 1351 a peste negra. Ela atingiu a Europa e a Ásia também, a famosa peste bubônica. Depois nós tivemos a cólera, também em 1817 a 1824. Depois do cólera, que ainda está entre nós, né? A tuberculose, que também ainda está entre nós em alguns casos, ela atingiu 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, a 1950. A varíola também é uma grande vilã, que vitimou aí cerca de 300 milhões de pessoas, entre 1896 a 1980. A gripe espanhola causou cerca de 20 milhões de mortos entre 1918 a 1919, um ano, né? Teve essa estatística gigantesca. E o tifo, que também atingiu aí a cerca de 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia, entre 1918 e 1922. A febre amarela, que ainda está presente, né? Recentemente aí tivemos campanha, que ainda se encontra em pé para a vacina. Ela pegou na Etiópia cerca de 30 mil mortos nos anos de 1960 e 62. O sarampo, que recentemente também voltou à tona, atingiu aí cerca de 6 milhões de pessoas até o ano de 1963. A maioria dessas doenças, felizmente, já possuem aí vacinas e tratamentos. Então, hoje, a gente tem muitas coisas que nos auxiliam para evitar situações como essa. A malária causou 3 milhões de mortos no ano, desde 1980. A AIDS, né, uma das mais recentes que surgiram na década de 90, ela começou em 81 e já causou aí também 22 milhões de pessoas mortas no mundo, infelizmente. Muito bem, então as fontes desses dados estão aí na revista Exame, no mês de março agora, de 2020, e da Super Interessante, uma pesquisa ainda feita no ano de 2004. Então já faz um bom tempo, né, que a gente tem esses dados aí, e que se nós formos pesquisar, nós vamos ver que, infelizmente, situações como essas aí já andam entre nós há cerca de 1.500 anos. Então temos motivos suficientes para termos medo, principalmente quando olhamos para números, estatísticas como essas e pensamos, poxa, e aí? Né? Será o fim da humanidade, assim como as pessoas pensavam no passado? Será que nós precisamos realmente aí, fazer o quê? Né? Temos a consciência de que hoje nós temos ao nosso lado, de uma forma muito mais forte, a ciência. Ciência pela qual nós, espíritas, respeitamos desde a origem da codificação, desde a origem do espiritismo. Lembrando que Kardec, dentro de uma das máximas que ele sempre nos trouxe, através da crença da codificação, ele sempre nos deixou muito à vontade de aceitar 10
verdades e uma mentira, é melhor nós rejeitarmos. É melhor rejeitarmos as verdades do que aceitar uma mentira. E também sempre nos aconselhou entre a dúvida sobre o que o Espiritismo codificou e a ciência, que ficássemos nós com a ciência. Assim como é muito comum nas casas espíritas, que tem tratamentos espirituais, né, que tem tratamentos e que visam aí a terapia espiritual, sempre aconselhar as pessoas que jamais abandonem o seu tratamento com o médico da Terra, o tratamento convencional. Porque através, principalmente dos exames, dos tratamentos convencionais, é que se consegue identificar o que o corpo realmente possui, né? O que está acontecendo com o corpo. E aí a certeza de o que está sendo feito casas que auxiliam com a cura espiritual, principalmente, estão surtindo efeitos. Então, isso é uma prática muito comum aí na maioria. Lembra que entre o tratamento que você está fazendo na casa espírita e o tratamento que você faz no seu hospital, no seu convênio, se você um dia se pegar numa siga sempre o médico da Terra. Ok? E além da tecnologia, de tudo isso que nós vemos, exatamente esse momento, né, em que nós estamos aqui, podendo falar, podendo nos ver, eu não vejo vocês, mas vocês me veem, né? E diga-se de passagem que estou com saudade de todos vocês, porque também estou confinado por fazer parte do grupo de risco, né? Então a gente sai exatamente para aquilo que é realmente necessário, mas para mim não é ruim, porque a gente já estava nessa configuração já há algum tempo, então, assim como eu falei pela manhã, estou sobrevivendo com muita tranquilidade, né? Além disso, dessa tecnologia, dessa aproximação, nós temos Deus, né, para nos auxiliar, a quem nós devemos recorrer. Porque Deus, na sua... ao qual ainda temos dificuldades, você pode perguntar para o espírita que segue a doutrina há muitos anos, e talvez seja comum ele dizer para você que ainda tem dificuldade de interpretar o que é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A pergunta que motivou muita gente a se interessar pelo Espiritismo, né? Porque quando você pergunta o que é Deus, você não está pensando em uma pessoa, você não está pensando em um objeto. Você sabendo, porque é inato no ser humano, na maioria deles, né? Respeitando aqui as pessoas que acreditam na ciência, que se dizem ateu, a gente sabe que existe dentro de nós algo que nos confirma a existência de um ser. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o universo, nós entendemos, nós acreditamos que aquilo é algo além daquilo que a nossa compreensão, o nosso intelecto pode compreender. Mas nós temos. E nós sentimos, né? Então Kardec, a espiritualidade, foi muito feliz quando fez essa pergunta para a espiritualidade. E a resposta que nós temos lá, e que nós vamos ler e reler, sempre nos dá um cheque. Até onde o nosso intelecto pode chegar. Que é realmente não sabermos. Não termos compreensão do que é. Então nós nos apegamos ao quê? Ao sentir. E Deus nós sentimos, meus amigos, dentro de todos os nossos corações. A vida é uma criação divina. E depois a misericórdia e justiça e tudo que nos acompanha é uma criação divina. Então Deus está presente quando você tiver dúvidas no ar, na água, no sol, no seu interior. Quando a emoção toma conta de você e faz com que nós fiquemos sensibilizados, principalmente como
estamos neste momento. Estamos todos sensíveis emocionalmente, porque jamais essa nossa geração, né? E você é elegante aqui com os senhores da terceira idade, acredito que nem eles também, que tenham aí seus 70, seus 80 anos de idade, viram algo tão grande como está sendo esse momento. E se não bastasse só Deus ser tudo isso de maravilhoso que nós colocamos, e que não é fanatismo, né? A doutrina espírita é o raciocínio, né? Até a fé raciocinada dentro daquilo que nós acreditamos. Ou seja, exemplo de fé raciocinada. Eu acredito em Deus, eu tenho fé que tudo vai passar. Mas se neste momento eu me expor dentro do que a ciência já comprovou junto aos outros países, se eu me expor, eu provavelmente serei contaminado. E se eu não me expor e for contaminado, da mesma forma, pensando, né? Mas, poxa, e aí, né? Eu tinha tanta fé. Então, quando a gente fala de fé raciocinada, a gente sempre recorda uma das passagens do Evangelho, que a gente muito repete em muitas outras ocasiões. Ajuda-te, que o céu te ajudará. O que isso nos convida a refletir? Que eu sei que se nesse momento nós estamos passando por uma pandemia, que ela é mundial e que ela já afetou drasticamente a Ásia, como na e fez o que tem feito com a Itália, como é que nós aqui no Brasil, que sabemos que estamos num país já de terceiro mundo, principalmente, não vamos aí tomar os cuidados devidos? Então, isso é um exemplo. Eu acredito, eu tenho fé, mas infelizmente, né, ou felizmente, melhor dizendo, nós acreditamos que este Deus que vela por mim, vela por todos nós. Principalmente pelos 16 mil que já desencarnaram. Então, quando se falamos de justiça divina e de misericórdia, não é para comigo, não é para contigo, é para com todos nós. Porque o Criador, o Deus, ele não pensa em um ou em outro. Ele sempre pensará em todos nós. Assim é o papel do Criador. Há quem diga que por mais que amemos as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas pessoas, os nossos familiares, ainda assim não chegamos próximo do sentimento de Deus, de que Deus tem conosco. E como se não só bastasse Deus ser tudo isso que nós estamos falando, depois da caminhada terrestre, depois de Moisés, ele vem e nos envia Jesus, para que pudesse trazer a palavra de amor que Moisés não pôde trazer por outras questões. Porque o propósito de Moisés naquela época era outro. Mas depois que Moisés veio e que cravou a existência de Deus, Jesus veio para suavizar. Então a gente, recorrendo à Bíblia, nós vamos achar lá em São João 3,16, a linda passagem, que menciona de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa foi a ação de Deus para conosco, depois de períodos sombrios em que passamos. E Jesus veio, meus amigos. Então, se há entre nós aqui alguém que ainda, com todo respeito nós falamos isso, não consegue acreditar ou não aceita a existência de Deus, eu acho que é um pouco difícil não acreditar em Jesus. Porque é o homem, com certeza, é o homem mais importante que já esteve entre nós. Jesus de Nazaré, filho de Maria,
que veio até nós para ensinar o amor. Então, meus amigos, quando falamos do medo, quando falamos da soma de todos os medos, se nos apegarmos às informações com a quantidade que chega a ser poluída do que nós vemos hoje, do que nós ouvimos hoje, principalmente em virtude da tecnologia, que temos acesso rapidamente a qualquer informação, confinados em nossas casas, do jeito que estamos, nós vamos adoecer sem sermos contaminados. Porque, infelizmente, a disseminação de informações negativas, elas acontecem de uma forma muito fácil. Então, nosso papel aqui hoje também é alertá-los sobre isso. Recorramos às coisas edificantes. Lembremos que quando Jesus esteve aqui entre nós, embora pouco tenha deixado escrito, ou nada escrito, a não ser as frases na areia, ele exemplificou. E seus exemplos foi estar entre nós, foi andar principalmente entre os pobres e os estupriados, para poder ali fazer o quê? Promover a cura, para ali poder ensinar o que é o amor, para poder ali dizer principalmente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem que seja por mim. A partir deste momento, o mundo se virou para Jesus e o questionou. Porque ele nos falava o quê? Meu reino não é deste mundo. Assim como a felicidade não é deste mundo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu não estaria aqui dizendo isso a vocês. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, meus discípulos, eu vou subir. Vou subir e vou preparar lugar para todos vocês. E um dia, quando o momento e a hora chegar, vocês também irão estar lá comigo. Tem coisa mais confortável do que isso? Precisamos de algo mais? Essa é a promessa de Jesus para conosco. E ele nos sugere mais ainda. De todos esses mandamentos que Moisés trouxe e que realmente precisam ser respeitados, nós podemos aqui, a partir de hoje, nos importar com dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, as doutrinas, as muitas religiões que conhecemos, a maioria delas tem como regra amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resumindo isso e trazendo como lema que fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vivemos tempos difíceis. Tempos que sabíamos que um dia ia chegar. Do evangélico ao espiritualista. Espiritualista este que acredita na vida após a morte. Ele é um espiritualista. Nós aguardávamos por algo, porque acreditamos aqui que estamos passando por um momento de transição. A famosa regeneração que tanto falamos, que muitos amigos que têm canais, e diga-se de passagem, que estão muito à frente daquilo que nós humildemente tentamos colocar aqui, sobre as pesquisas, sobre os estudos, já vem nos falando sobre crianças índicos, crianças cristais, sobre o mundo de regeneração. Nós estávamos aguardando que algo acontecesse. Será que é este também o momento? O mundo inspira por uma mudança. Não podemos e nem podíamos continuar da forma que nós estávamos. Jesus esteve aqui entre nós, meus amigos, há 2000 anos. E se olharmos para o mundo afora hoje,
nós temos certeza de que o bem vencerá. Porque da mesma forma que percebemos as coisas negativas, nós percebemos também as coisas positivas. Então, se nos pegarmos a este momento principalmente, eu com meus 48 anos de idade, nunca vi tanta solidariedade como nós vimos hoje. E não falamos somente de nós, pessoas comuns, mas sim de potências, que antes pensavam em bombas nucleares, hoje pensam em trocar respiradores para salvar a mim, para salvar a você. Hoje comprometido. E o que explicaria esse sentimento? O que explicaria essa atitude desses irmãos, dessas pessoas? Somente o amor divino, exemplificado na maior oportunidade que podíamos ter. Jesus de Nazaré. Ok, meus amigos? Muito bem. Eu acho que é o que nós poderíamos contribuir aqui nesta noite para levar a você uma palavra de conforto. Repito o que falamos inicialmente, não hesite em nos procurar. Façam suas perguntas, façam suas sugestões, para que possamos aí atendê-los e nos sentir também interagindo em comunidade, porque isso é o que todos nós desejamos. Ok? E para finalizar, nós gostaríamos de fazer uma prece um pouco diferenciada. Nós recebemos recentemente de alguns amigos uma carta. Ela não está assinada por ninguém, mas ela tem um título. E talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de ouvi-la, porque eu também já recebi, e fiquei muito emocionado com o conteúdo. E eu acho que seria propício compartilhar com vocês. Sempre com o pensamento de que o mensageiro não é tão importante. O que é importante é sempre a mensagem. Vamos ouvir? Em 15 dias. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa este planeta. Todas as nações do mundo se ajoelham perante ao invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações de todos os seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. Nas trevas. A cidade eterna parece condenada a encontrar o seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo o mundo. E as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam o seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar os animais. O seu alvo é exatamente a espécie humana. Abençoado sim, pois não foi ensinado que a dor é a grande professora? E quantas lições podem ser aprendidas com esta situação? Sabemos que para o espírito da matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam,
O que acontece neste momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição, o seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprender a fraternidade, se afastarão para aprender, na dor da solidão, a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrimas, sofrimentos ainda serão mantidos nos próximos meses. Mas, feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e o amor infinito. É finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se puderem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está. Que força tem a oração, que força tem o pensamento, tudo em 15 dias. O que não será possível quando essa vibração for perene, for constante. E como é infinito o amor do Cristo. Ele está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento, como um pai que não abandona seu filho. Que ser extraordinário, que com um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol? E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, meus irmãos, que motivo existe para termos medo? É momento de esperança. Mudança para uma nova era. E também é chegada a hora de espalhar esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento têm a enorme missão de levar esperança aos corações sofredores. Quando todos estiverem com medo da morte, sejam luz, sejam a luz que mostra a vida eterna. Lembre-se dos primeiros cristãos que, aguardando o martírio, cantavam e louvavam ao Senhor. Enquanto os tiranos de Roma os transformavam em tochas humanas, Jesus os transformava em tochas de espírito, que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. O momento atual é de igual grandeza, meus amigos. Sejam semeadores da esperança. Bem-aventurados os que entendem e aproveitam este momento, pois quando tudo isso passar, e vai passar, serão bem-vindos ao planeta regenerado. Carta da Espiritualidade Anônima. Portanto, meus irmãos, meus amigos, faço aqui um apelo a vocês. Lembremos que em São Paulo somos cerca de 46 milhões de pessoas. É muito gratificante estarmos aqui, eu em minha casa, você na sua, ou no escritório, onde quer que você esteja. Mas há muitos irmãos que nem a casa têm. Há muitos irmãos em situação de rua que, não tendo a casa, terá muito menos a informação, terá muito menos a condição de higiene pessoal. Estão completamente expostos. Então, essa luz que esse irmão aqui ou essa irmã sugere através dessa mensagem, que ela seja feita por nós.
em oração, em ação e em vibrações. Agradecemos a Deus, sim, por essa dificuldade, porque ela vai embora. E quando ela for embora, seremos pessoas muito melhores. Que Deus possa continuar presente junto aos cientistas que pesquisam uma cura, junto aos médicos da recepção, os auxiliares de limpeza, até os médicos mais capacitados, que continuem sendo instruídos pela espiritualidade, pela misericórdia do Pai, e que aqui nós façamos a nossa parte, com as nossas preces, com as nossas, com a fé raciocinada. Estejam todos na paz do Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima.